parece óbvio, né? Óbvio. Cristão é transformado. Nós lemos o texto de Paulo aos Coríntios que diz que nós somos nova criatura. E aí eu quero repetir a pergunta que eu fiz para o povo do louvor ali atrás. Quais foram as transformações que aconteceram na sua vida quando você teve um encontro com Jesus? Quais foram as transformações? Eu tive a oportunidade de ouvi-los ali atrás, foi bem interessante. Não tenho aqui a oportunidade, né, de ouvir todo mundo e nem ouvir alguém específico, mas eu quero que você se pergunte quais coisas foram transformadas na sua vida a partir do encontro com Cristo Jesus. E que você respondesse essa pergunta durante toda a semana. O que mudou? O que mudou? Para isso nós vamos ler o texto bíblico que está em Atos 17. E mesmo que os textos estejam projetados, eu quero pedir que você abra sua Bíblia, porque nós vamos consultar outros textos, né? Eu vou citar alguns textos, na verdade daqui a pouco eu vou fazer uma caminhada a partir de Atos 8. Eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, ou seu celular, tablet, o que você usar aí. Eu vou fazer a leitura junto, sozinho, e quando chegar em determinado momento eu vou pedir para que você leia junto comigo. Diz assim, Atos 17, de 1 a 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, um grupo de baderneiros, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason ou Jason, você lê do jeito que você achar, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, leia comigo, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido eles a fiança estipulada. Então eu quero voltar ao cerne, ao versículo que trataremos em questão. Eu quero pedir que você lê de novo comigo. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Os que transtornaram o mundo também chegaram aqui. Se eu perguntasse para você definir para mim o que é ser cristão, o que você diria? Atos 11, 26, você pode consultar na sua Bíblia, é a primeira vez que o grupo daqueles que eram discípulos de Jesus são chamados de cristãos. Por que eles são chamados de cristãos? Eles eram seguidores de Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, é um parêntese que faço, Jesus é o Cristo. Cristo é um título teológico para dizer ungido de Deus. Então só Jesus é o Cristo, só Ele é ungido de Deus. Por isso, cristão se refere àqueles que eram seguidores do ungido de Deus. Mas ser cristão mudou muito de lá para cá. Os cristãos já foram aqueles que perseguiram, que mataram, até por causa do evangelho pregado. Ser cristão já significou também ser capitalista. Quem fez faculdade na área de humanas certamente já ouviu que capitalismo e protestantismo caminham juntos, As pessoas conhecem Max Weber, ninguém conhece Jesus. E aí a leitura que fazem de Jesus é a partir do Max Weber. E o Max Weber diz que nós somos capitalistas.
Ok? O evangelho prolifera isso, o cristianismo prolifera isso. Ser cristão é muito bom, para alguns é muito ruim, já foi muito bom, também já foi muito ruim. Só que a gente chega numa era, né? Eu vejo assim o século XXI, é que quando você diz que você é cristão, não significa absolutamente nada. E isso é tão curioso, porque assim, tenho certeza que se alguém perguntar na rua, você é cristão? Você vai dizer, sou. Mas fica aquela ansiedade de responder, olha, eu sou evangélico, mas dentre os evangélicos eu sou reformado, dentre os reformados eu não sou daquela igreja, e aquele cara até faz parte da minha igreja, mas ele é uma exceção, e a gente fala da doutrina do pecado para dizer que todos nós somos pecadores, que pessoas assim não deveriam ser vistas dentro da igreja, mas acontece porque nós somos. Então a gente tem uma série de explicações para fazer, para dizer assim, aquele cara da Lava Jato não é da minha igreja, da igreja concorrente. Eu usei o concorrente de deboche mesmo. Para dizer assim, a gente tem que fazer tanta explicação que ser cristão não significa nada. Se você dissesse que ser cristão, o cara, os seguidores de Cristo, tá, entendi, beleza, você faz parte daqueles caras do caminho, né, que seguem aquele livro de capa preta, os crentes nem têm Bíblia mais, pô, entendeu? Já foi esse tempo, a gente nem de Bíblia é chamado mais, a gente agora pode ser chamado de YouVersion. Quem entendeu a piada é que tem um aplicativo no celular, né? Quem não entendeu ficou boiando. Então assim, ser cristão não significa nada. E a gente precisa. E nós, eu posso parecer crítico, né? Talvez seja mesmo. Mas a gente vive uma era tão difícil que, por exemplo, a Europa hoje é denominada de um ambiente anticristão ou pós-cristão. Sabe por que essa crise acontece com os europeus? Porque sendo cristãos, e pense que o protestantismo nasceu na terra deles, né? A reforma nasceu no território deles. Sendo cristãos em sua maioria em toda a Europa, eles viveram duas grandes guerras, as guerras mundiais. E aí as pessoas disseram assim, ser cristão não fez diferença na tomada de decisão, ou seja, continuamos em guerra, continuamos fazendo um monte de coisa, mas não se espanta não. Se você hoje for a um território chamado Irlanda, você vai saber que existem bairros católicos e bairros protestantes. Eu tenho um amigo, ele faz parte da igreja presbiteriana de Viçosa, o nome dele é Pedro, ele é pastor de adolescentes lá. Ele não é pastor, mas pastoreia os adolescentes, né? Ele não é pastor da IPB, ele é um jovem muito crente, temente a Deus. E aí ele foi num projeto missionário de curto prazo trabalhar num açougue na Irlanda. E aí ele contou assim, Fábio, é impressionante, porque a gente passava de carro, e se você passar num bairro que tem uma bandeira, né, protestante levantada, ou uma bandeira católica, existem barricadas de gente armada. Você entendeu bem? As pessoas são alvejadas. Mas espera aí, rapaz, não são todos cristãos? Não todos professam o mesmo Cristo? Deixando as diferenças doutrinárias de lado, não se chamam todos cristãos? Não deveriam ter uma vida diferente? Bem, encontramos então cristãos radicais, não muito diferentes do Estado Islâmico, não. Encontramos cristãos radicais que estão a ponto de tirar a vida dos outros, que são fundamentalistas no exercício de sua função, que queimaram muita gente por conta de bruxaria, e se acharam no direito de tirar a vida de tantas pessoas. Se você não conhece, procure no Google um negócio chamado Noite de São Bartolomeu, a noite mais trágica na história do cristianismo, porque é a noite em que morreram centenas de milhares de cristãos, irmãos em Cristo Jesus, se degladiando. Bem, qual é o tipo de cristão então que o mundo conhece? O mais engraçado é que existem cristãos que se fecharam
estão receosos de dialogar com o mundo, têm medo de perder a fé danado, então é melhor não dialogar com o mundo, nem escutam coisas do mundo, não conversam com gente que está no mundo, porque tem medo de se perder. Por outro lado, tem crente tão envolvido com as coisas do mundo que parece até ser mundano, né? Qual é o bom limite, ou qual é o limite disso? Alguns se enclausuraram, outros acham que o cristianismo é uma ideologia e vivem com muita dificuldade, né, de entender o que é o cristianismo. Tem cristão que vive com prática não cristã. Eu estava sexta-feira, né? Estávamos na reunião do conselho. Eu não lembro em que momento a gente estava numa brincadeira lá, eu e o Rafael aqui do lado. A gente estava numa pausa, né? A reunião do conselho também tem brincadeira. E aí, em algum momento a gente estava trocando e eu contei para ele uma experiência de uma tia minha, cristã, convertida depois de muitos anos, né, de idade. Ela já tinha lá, acho que perto dos seus 80 anos. E aí, como ela convivia bem cristianismo com simpatia. E aí, estava na casa dela, entrou um cisco no olho. O que você faz para tirar o cisco do olho, né? Alguns assopram. Ela disse assim, vai lá na varanda, cospe 3 vezes para baixo e olha para o céu com fé. Aí eu falei assim, tia, mas a senhora agora não é cristã? Tia, só deveria ter... Meu filho, pode até ser simpatia, mas que funciona, funciona. Você está entendendo? Tem uns crentes que de vez em quando fazem uns filhos meio marroquino, né? Porque colam um algodão na testa, porque a criança está com soluço, né? Nunca entendi o que tem a ver com algodão na testa com soluço. Mas que tem gente que pratica isso, pratica, né? A pergunta é, se a gente é cristão, combina essas coisas? Combina olho de boi dentro de um copo d'água em cima da geladeira? Combina a Bíblia aberta no painel do carro para afastar mal olhado? Combina essas coisas? Combina botar copo de água em cima da televisão? E eu descobri hoje na classe dos jovens algo óbvio. Não dá mais, porque agora as televisões são de LCD, LED, não cabe mais o copo, né? Acabou, tem que desenvolver outra teologia do copo d'água. Pelo menos a lá de casa não cabe mais. O copo cai. Muito bem, a gente mistura um monte de coisa. O que é ser cristão? Olha para a sua Bíblia. Atos capítulo 8. Por que eu escolhi Atos capítulo 8? Porque em Atos 8 você vai descobrir, já ir olhando para o título, que depois da morte de Estevão, um diácono temente a Deus, um homem de Deus, a igreja começou a ser perseguida. E a perseguição levou a igreja para os lugares mais variados do mundo. Então eles começam a pregar o evangelho em muitos lugares. E Deus quer que o mundo seja alcançado. Se você olhar para o versículo 26 de Atos 8, você vai perceber que um anjo leva Filipe até um etíope. E a história de missões mostra que é esse etíope que vai levar o evangelho para aquela região. Ou seja, Deus leva pessoas para lugares distantes porque quer que o evangelho chegue a lugares não alcançados. Começa a acontecer uma série de milagres e coisas extraordinárias. Conversão de Saulo, pessoas são curadas, transformadas, a igreja vai alcançando. Chegamos lá em Atos 10, quando Paulo prega o evangelho para Cornélio, o texto do domingo passado, e assim a igreja vai crescendo até chegar em Tessalônica, que é Atos 17, ou seja, o evangelho vai subindo. Tessalônica está na ponta esquerda, né? Foi saindo aqui de Jerusalém, foi subindo e chegou em Tessalônica. Deus queria que o evangelho chegasse para lá e Deus vai movendo as pessoas para isso. Chegamos em Atos 17 e o registro é que eles já passaram por alguns lugares, né? Anfípolis e Apolônia. Eles têm uma forma de pregação, uma prática, né? Qual o primeiro lugar que eles procuram para fazer a base? Eles vão para uma sinagoga. Isso é muito importante, irmãos, porque olha só, estando numa sinagoga, eles estão pregando o evangelho do caminho, eles estão pregando Jesus. Que coisa curiosa, né?
Só Deus para fazer isso. Como é que vão falar do Jesus, aquele que foi morto pelo Sinédrio, num ambiente que teoricamente é hostil à pregação do Evangelho? Mas Deus abre o coração das pessoas, eles pregam o Evangelho. Olha, versículo 3, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. A partir do versículo 4, alguns judeus foram persuadidos, se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Então o Evangelho atingiu também camadas sociais diferentes. Mas olha o que aconteceu no versículo 5. A pregação do Evangelho produziu inveja. Os judeus ficaram com inveja. Mas inveja de quê? Poxa, esse negócio que eles estão pregando aí está tirando as pessoas aqui da nossa sinagoga. Está tirando as pessoas da nossa comunidade, aquele grupo que a gente criou, está se dissolvendo. E aí eles contratam gente, né? A NVI, a atualizada, que foi a versão que eu li, diz a malandragem, né? A NVI diz: reunir alguns homens perversos dentre os desocupados. Isso aí, pessoal que não está fazendo nada, tem cabeça para o mal. Está andando na rua à toa. Aí pegou todo mundo, deu R$30, um sanduíche. Vamos fazer protesto. Iniciaram um tumulto na cidade. E aí invadiram a casa do Jason. O Jason é um crente temente a Deus. E olha o que eles fizeram. Em busca de Paulo e Silas. Eles estavam procurando os líderes. Não achou? Arrastaram Jason e os irmãos que estavam lá para fora, gritando que eles estavam provocando alvoroço. O que eles queriam, irmãos? Fazendo isso. Incitar o povo para que todo mundo gritasse: crucifica-os. Botar fim nesse negócio. Só que não foi isso que aconteceu, né? E aí eles tiveram que pagar uma fiança para ser solta. Coisa legal a beça, né? Registro mesmo. Legal de alguém que teve que sofrer, né, e tirar do seu próprio bolso por causa da pregação do Evangelho de Cristo. E aí o versículo 5 diz uma preocupação. Porque assim, antes do Evangelho, das pessoas chegarem lá, Paulo e Silas, as pessoas já sabiam que o Evangelho estava transtornando o mundo. Olha que palavra curiosa para falar de crente, né? Eles têm transtornado o mundo e chegaram aqui. Ou seja, eles não tinham jornal da Band News, nem Nacional, nem jornal da Record, mas os caras estavam informados. Assim, esse pessoal está pregando por aí, estão fazendo uma mudança no mundo inteiro, e agora eles chegaram aqui, chegaram até nós. Ou seja, a percepção clara de que aquela mudança que se ouvia falar no mundo inteiro, agora estava se ouvindo em Tessalônica. E a gente precisa entender essa palavra transtorno, né? Porque transtorno é a visão do mundo sobre o Evangelho. Não é a visão do Evangelho sobre o Evangelho. Então, não é um parêntese, é um conselho. Não entenda esta palavra como alguém que os crentes têm que transtornar o mundo. Ok? Crente, arruaceiro, bagunceiro, anarquista, xiita e o que mais, devem reler o Evangelho. Jesus é silencioso. Jesus não pega megafone, Jesus não sobe em palanque, Jesus não tem medo de guardas, Jesus nem monta a sua guarda. Quando um discípulo pega a espada e corta a orelha do outro, ele vira e diz assim: quem age pela espada morrerá. Jesus condena toda forma violenta de ação que não tem nada a ver com o Evangelho. Qualquer coisa que os evangélicos façam, transtornando o mundo, que não tem nada a ver com o Evangelho, é só dos evangélicos. Não tem nada a ver com Jesus. Então, a gente precisa de muito cuidado, porque senão a gente tem que entender assim, ó, crente tem que provocar incômodo no mundo. Nossa igreja tem uma senhorinha, Dona Denir.
A Denise já não vem à igreja há muitos anos por conta de sua dificuldade de andar, ela tem sério problema nas pernas, né? E lembro de uma vez, dona Denise falou isso em público, né? Por isso que menciono aqui, não foi algo particular. Ela disse assim: pastor, meu marido não é crente, mas isso vai mudar. Todos os dias eu ligo o rádio na maior altura, para que ele ouça do evangelho, querendo ou não. Eu falei assim: dona Denise, a senhora já pensou que o que a senhora está fazendo pode provocar uma irritação tão grande no seu marido, que ele tem a aversão dos crentes? E ela olhou para mim com um ar de profundidade e seriedade e disse assim: o senhor acha isso? Eu falei assim: olha, dona Dani, eu estou quase achando que eu tenho certeza. Ou seja, se entendeu que pregar o evangelho é incomodar o outro. Se o vizinho está incomodando, o Espírito está agindo. Não está agindo porque o seu volume de som está alto. Não é o Espírito Santo, é o espírito de confusão. E esse não vem de Deus, ok? Então, o crente não veio ao mundo para transtornar o mundo, para fazer bagunça. Então, assim, a gente entendeu que ocupar o mundo é: vamos agora todos os canais de televisão serem crentes. Os caras não têm para onde correr. Eles vão ter que ver programa cristão, muda de canal, em qualquer canal está orando agora. E o cara começa a ficar com raiva desse negócio chamado cristianismo, porque ele não tem acesso mais às coisas. Tudo que se faz nesse mundo, né, assim, eles às vezes estão incomodados com o cristianismo, não é por causa da mensagem do cristianismo, é por causa do nosso posicionamento. São os crentes que são tão barulhentos nos seus cultos, e eu falo isso da minha própria rua. Alguns meses atrás, um carro de polícia apareceu na minha rua para interromper um culto no lar, irmãos. Não foi o PG de Realengo. Graças a Deus. Mas a polícia interrompeu um culto. Estavam lá os irmãos animados, pandeiros coreográficos e tudo mais, né? Reteté de Jeová, e fogo desceu mesmo. E a polícia chegou. Interrompeu o culto, uma situação constrangedora, porque os cristãos saíram na porta, começaram a gritar que estavam sendo perseguidos em nome de Jesus, que os outros cristãos deviam ajudar, e eu fiquei: o que eu faço, né? Difícil. E aí, olhando para esse versículo sobre que os cristãos têm transtornado o mundo, eu quero pensar em alguns pilares que para mim são fundamentais, e o primeiro deles é uma vida de oração intensa e completamente nova. Oração não é um elemento que está escrito no texto, mas oração passou a ser um elemento na vida dos cristãos, aqueles que conheceram Jesus. Jesus ensinou seus discípulos a orarem. Então, embora não esteja aqui que eles em oração fizeram isso ou aquilo, fica claro para mim que tudo que os discípulos estavam fazendo, a motivação era oração. Qual é a oração que os judeus aprenderam? Uma oração ritualística, 3 vezes ao dia. Você vê vários relatos no texto, assim, as pessoas estão subindo para a oração da hora 9, estão subindo para a oração da hora tal, ou seja, eles tinham um horário para orar. E aí vem Jesus ensinando algo que Paulo disse, né? Mas isso é o evangelho. Paulo diz: não tem hora para orar, ore sem cessar. E aí você entendeu que você pode orar no ônibus, pode orar no camelo, no carro, quando o carro estiver parado, né? Pode orar no trabalho, você pode orar em casa, você pode orar a caminho, você anda e ora, você ora de olho aberto, ora de olho fechado. Oração é a prática da igreja. Olha para Atos 13, irmãos, abra sua Bíblia aí, Atos 13, versículos de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. O que eles estavam fazendo? Orando. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas a minha Bíblia está entre aspas. Você percebeu o detalhe? Eles quiseram registrar exatamente o que o Espírito Santo disse, entre aspas. O Espírito disse em voz alta: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram.
Irmãos, há 2 semanas, eu participei tanto numa classe de adultos aqui, como hoje da classe lá de jovens lá embaixo. E eu quero falar para a igreja algo que tanto ouvi aqui, não que esteja errado não, mas é algo que a gente precisa pensar. Tanto na semana passada, aqui em cima, quanto hoje lá embaixo, eu ouvi que divergência de opinião é algo comum. E vou dizer para os irmãos, isto é algo que me incomoda. Se a nossa vida é de oração, quem nos conduz é o Espírito. E eu nunca vi no texto bíblico o Espírito dizer uma coisa para mim, outra para o Isley, outra para o Miguel, outra para o Sérgio, outra para o Claudinho, outra para o Leandro, outra para o Rafael e outra para o André. E a gente fazer reunião do conselho para dizer qual foi a palavra mais agradável. O Espírito que fala a mim precisa falar ao coração deles para que, como liderança, a gente decida a mesma coisa. Se a gente está pensando diferente, é que talvez um ou os dois não tenham consultado o mesmo Espírito. Se as coisas precisam ser tratadas, sejam elas fáceis ou complexas, um Espírito precisa dar a direção. E ele não tem senso de humor para dizer coisas diferentes para nós. A questão que anda me incomodando é que talvez a gente se acostume, e a gente está tão acostumado a divergir de opinião, e a ter opiniões diferentes, e a manter a nossa opinião, que a gente nem mais consulta o Espírito para saber qual é a questão que ele quer. Eu estou tão convencido de que a minha opinião está certa, a minha opinião é a verdade, que eu prefiro deixar para lá dizer que as pessoas estão erradas, do que perguntar assim, Senhor, coloca no meu coração e coloca no coração do irmão também a mesma coisa. Irmãos, a mudança que precisa acontecer, se estamos falando de transformação, é a transformação de vida que nos torne um. Esse mundo que está lá fora está tão acostumado a nos ver separados, mas é porque a gente prega isso. A gente diz que é assim mesmo, a gente diz que ele não faz parte do nosso corpo porque ele está em pecado. É mais fácil excluí-lo, é mais fácil dizer que ele pensa diferente de mim e está tudo certo, porque isso as pessoas entendem. Não, cristianismo se faz de um corpo. E aí eu quero contar o exemplo que eu contei na classe. Um dia eu vi minha avó matar uma galinha, e aí eu desenvolvi paixão por matar galinha. Brincadeira, paixão é só brincadeira. Já matei, mas não estou mais com muito espírito para fazer isso. E aí um dia minha avó matou a galinha, e aí ela, lá em casa, nunca se cortou o pescoço da galinha, mas não sei o que aconteceu naquele dia, minha avó passou a faca e cortou o pescoço da galinha. E aí a galinha reage, né? E ela saiu debaixo do pé da minha avó e saiu correndo para o quintal sem cabeça, jogando sangue em tudo quanto é lugar. É a imagem do demônio, irmãos. Terrível, né? E eu entrei, fechei a porta da cozinha e fiquei pela janela olhando a galinha se estribuchando lá, né? Aquele corpo sem cabeça correndo. Assim, dá a sensação de que foi meia hora. Eu sei que foi uns quase 1 minuto, sei lá, um pouquinho mais disso, mas a galinha ficou lá se estribuchando. E correndo sem cabeça, jogando sangue na parede, jogando sangue na varanda. Um negócio terrível. Peguei trauma de matar a galinha. Se vai que a raio da galinha corre sem cabeça, é complicado. Às vezes, nós, desculpa a comparação, parecemos galinhas sem cabeça. Se falta a cabeça que é Cristo, meu irmão, você é só um corpo com epilepsia. Cristo é a cabeça que direciona, só tem uma cabeça, não tem 10 cabeças. Isso aqui não é caverna do dragão. Você está entendendo? Cristo é a cabeça. Se Cristo é a cabeça, tem uma diretriz. Ele aponta e o corpo vai onde ele manda, meu irmão. Não tem um braço dizendo, vai para cá, galinha, vai para cá. Não tem isso. Então a gente se acostuma, porque talvez a gente tenha se acostumado a não experimentar uma vida completamente nova de oração. E eu falo isso, irmãos, de experiência. A minha palavra para os músicos ali atrás, para os cantores, foi algo que me incomoda profundamente no Evangelho. Porque Jesus, olhando nos meus olhos, disse assim, ó, Fábio, se você crê em mim, obras maiores do que eu fiz, você fará. Irmãos, quem disse isso foi o Senhor Jesus.
E muitas vezes eu não experimento isso e culpo um monte de coisa. Mas a única coisa que eu não culpo é eu não desenvolver um relacionamento profundo e sério com o Senhor. O Senhor não estava brincando quando eu disse isso. O Senhor Jesus não estava brincando, Ele disse sério. Ele disse assim: Fábio, experimente uma vida de oração, ore sem cessar, ore todo o tempo, tenha uma vida de relacionamento com o Pai, e você vai experimentar. Não é orar para fazer alguma coisa, é orar para ter um relacionamento com o Pai. Irmãos, fica claro que aquelas pessoas estão transtornando o mundo, porque elas não levantam a bandeira: eu sou a favor da Dilma ou contra a Dilma. Elas estão transtornando o mundo porque a chegada delas é espiritual. Onde elas chegam, chega o reino de Deus. E aí é a expressão que o próprio texto diz: as portas do inferno não prevalecem, porque chegou a igreja de Deus, chegou o reino de Deus, o evangelho chegou. A gente precisa experimentar a transformação de vida a partir de uma vida de oração. Se você não tem essa vida de oração, talvez você concorde com as divergências que aconteçam dentro do corpo. Talvez você concorde que a igreja não faça um monte de coisa. Mas talvez falta unanimidade porque falta oração. O segundo aspecto que me chama muita atenção é uma fé madura e solidificada. Se você virar a página, Atos 19, versículo 19... diz que grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente, e calculando o valor de 50 mil, o quê? Denários e dracmas, né? Você está lendo na NVI, ela está lendo na atualizada. A palavra é denários. Vamos fazer então uma conta simples. 2 denários era o trabalho de um dia. Então por dia a pessoa recebia 2 denários. Então 50 mil responde a 25 mil dias de trabalho. Dividindo 25 mil por qualquer número que eu não lembro mais a conta, dá 96 anos de trabalho. As pessoas queimaram o equivalente a 90 anos de trabalho. Por que alguém queima isso? Por que Zaqueu, Lucas 19, diz para as pessoas assim: se eu defraudei alguém, eu restituo, eu quero devolver? Por que Paulo disse que tornou tudo o que ele tinha como lixo, como refúgio, como resultado do processo do intestino? É essa expressão que ele está dizendo. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas têm uma ideia tão radical do evangelho, que é assim: elas não abrem mão, e elas aprenderam a fazer um negócio que a gente chama em teologia de apologética. Apologética é um nome bonito, né? Diga em casa hoje, apologética. Apologética é aprender a fazer defesa da fé. Mas olha que coisa interessante: no seminário, quando a gente tem essa matéria apologética, a gente pega lá algumas doutrinas, correntes, outras mais velhas que minha avó, e a gente aprende assim: ó, a gente não é isso, porque a gente é isso. Aí a gente aprende a regrinha. Esses caras não tiveram isso. Esses cristãos não tiveram aula de apologética, mas ninguém move eles da certeza de que eles conhecem Jesus. Ninguém convence eles de que existe outra coisa melhor do que Jesus. Eles convencem as pessoas. É muito interessante a expressão persuadido. As pessoas foram persuadidas, mas não é aquela persuasão assim: ó, cara, vou te fazer uma proposta, Jesus é melhor do que você tem aí. Não é isso. Mas eu estava contando, ontem eu vi aquele filme Ressurreição, os jovens viram aqui, né? Pô, parabéns pela escolha, o filme é excelente. Quem não viu o filme Ressurreição, veja. É um filme de Hollywood, tá, irmãos? Mas tem uma narrativa bem legal. Eu quero contar para você o seguinte: o chefe lá, né, o tribuno romano, o cara que é responsável pelo inquérito de chamar os discípulos e descobrir quem é que roubou o corpo de Jesus, porque essa era a teoria do Império Romano, ele chama Bartolomeu, irmãos. Descobri que Bartolomeu era um piadista, né? Pelo menos no filme é. E aí, ele quer convencer Bartolomeu a negar, porque morrer, ele não sabe o que é morrer na cruz. E ele diz assim, ó, ele começa a contar o que é a crucificação, o que vai acontecer, a dor, não sei o quê. E aí Bartolomeu faz aquela cara de piedade
E aí quando o romano, o tribuno, acha que convenceu, faz a pergunta para eles assim: agora me conta onde eles estão. E Bartolomeu diz assim: eles estão em toda parte. E começa a rir. E olha para trás e diz: tchau. Irmãos, mas é assim, por que Bartolomeu faz isso? E isso intriga o romano. Por que esses caras não têm mais medo de morrer? Então o evangelho que muda nosso discurso, e a gente fala das pessoas com tanta certeza, que a gente não abre mão. Eu não preciso ficar defendendo ou aprendendo por que eu não sou isso, sou aquilo, porque eu tenho certeza que eu sou de Jesus. E por que sou de Jesus? Hoje a gente criou um problema atracional. Falei isso lá na classe dos jovens hoje de manhã, comentei por alto. Nós estamos desenvolvendo uma missão atracional, ou seja, a questão é atrair as pessoas, não fazer com que as pessoas entendam que essa fé que vai movê-las, essa fé que vai mexer com a vida delas, que vai impulsioná-las a pregar o evangelho. Então, tem um monte de igreja fazendo um atrativo litúrgico enorme para atrair as pessoas para cá, como se daqui que saísse, emanasse a luz. Mas eles não estão entendendo que essas pessoas estão transtornando o mundo, é porque são indivíduos que estão nos seus ambientes e estão mudando tudo, porque eles têm uma vida diferente. E aí, irmão, olha o Jason aí, o Jason. O Jason, ele recebeu Paulo e Silas na sua casa. O que aconteceu com ele? Foi preso, irmãos, por causa disso. Ele e os irmãos tiveram que pagar fiança. E aí eu fico imaginando o Jason tirando lá a fiança no Brasil, depende, né? 1.000, 2.000, 3.000 reais, tirando a fiança e rindo, assim, ó, legal, esse negócio de pagar fiança por causa de Jesus, assim, rindo, não é chorando: irmãos, me ajude a pagar, não tenho dinheiro. Nada, o cara está rindo assim, ó, está aqui, ó, beleza, esse negócio de ser crente, maravilha, rapaz. Eles têm uma fé sólida, madura, eles não ficam discutindo bobagem. O outro elemento, o último, é a clara disposição para pregar o evangelho. Irmãos, esse povo do Novo Testamento, eles não perdem oportunidade. Na verdade, eles são tão intencionais que eles criam oportunidades. Eles estão visitando um lugar, a primeira coisa que eles fazem é ir para a sinagoga para pegar o evangelho. Quero que você olhe alguns detalhes importantes. Tem uma instituição missionária aqui por trás? Tem uma agência missionária produzindo sustento para eles? Não. Mas eles não têm nenhum líder de missões, um conselho missionário para dizer: olha, cara, na verdade, Paulo e Silas eu acho que deveriam ir para lá, Robério e Fábio deveriam ir para Cavalcante, o Hélio ir para o Maracanã, a gente tem que distribuir os obreiros, está faltando recurso, precisamos pedir verba ao presbitério. Não tem nada disso. Esses camaradas vão. Não há no texto bíblico sequer uma menção de alguém dizer assim: poxa, mas como é que a gente vai ter recurso para ir para esse lugar? Nenhum crente faz essa pergunta. Não se ora preocupado com o financeiro. Não se faz qualquer menção de colocar diante de Deus a preocupação com as barreiras que vão ser encontradas. Senhor, me ajude a falar o idioma daqueles que estão em Tessalônica. Só há uma preocupação: ir. Vai. Irmãos, alguém do mundo moderno poderia dizer assim: está vendo? Pense positivamente. Bobagem, besteira. O que as pessoas têm é convicção para falar do evangelho. Então a igreja transtorna o mundo quando ela fala do evangelho. Ela está preocupada em levar a mensagem de Cristo. Ela fala da graça, do seu amor, e por conta disso ela transtorna. No Brasil está acontecendo um transtorno bem interessante. Ele se chama Lava Jato. Toda semana algum ministro cai ou está suspeito a cair. E a brincadeira agora é que eles não caem mais na segunda-feira, podem cair na quinta também.
Mas olha que coisa interessante. Algumas pessoas olham com tanta esperança para a Lava Jato ou para qualquer outra operação, que é preciso que a gente faça a diferença entre a Lava Jato e o transtorno que ela está fazendo, pelo transtorno que o texto está falando para nós. Os pilares da Lava Jato não são esses. E eu estabeleci 3 pilares. Primeiro, o pilar da Lava Jato é legal. É a partir da legalidade. Se o que você está fazendo é certo ou está errado. O segundo, ele é institucional. O Ministério Público é pago para fazer isso. Se ele não tivesse sendo pago, ele não faria. Duvido que o Sérgio Moro moveria um processo se ele não fosse juiz pago para isso. Ou se o Ministério Público Federal fazia alguma coisa. Eles ganham para isso. Eles são funcionários públicos remunerados para isso. O que você espera de um delegado da Polícia Federal? Que ele entregue cesta básica em Cavalcante? Não, isso não é a função dele. A função dele é prender bandidos. Então você não pode tirar o aspecto institucional. Eles estão fazendo porque há uma instituição por trás. Terceiro, além de legal e institucional, ele é jurídico, ou seja, ele é para julgamento. Se for produzir alguma lição boa para o nosso país, pode até ser que aconteça, mas não é essa a motivação. E aí, irmãos, a gente pode querer mudar o Brasil a partir do princípio legal, institucional, jurídico, mas o bíblico é esse aí, ó. O bíblico é orar pelo Brasil, e as coisas só mudam se a gente realmente entender que a oração é que vai nos preparar para isso. Se a gente entender que é a pregação do Evangelho, que é o desenvolvimento de uma fé madura. Mas, se a gente volta para a expressão, é que os que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E o que eu queria pensar com você é, o aqui é onde? Chegaram aqui onde? Em Cavalcante? Acho que não. Ou acho que também. Quando Jesus tocou no seu coração, o primeiro ambiente que você voltou foi o da sua casa. É inadmissível para discípulos de Jesus que famílias tenham um padrão de vida que não tem nada a ver com o Evangelho. Se esses membros da família são discípulos de Jesus. Então é muito importante que a gente entenda que o primeiro aqui é a nossa casa. Mulher tem que tratar bem o marido porque está no Evangelho. O marido tem que tratar bem a esposa porque está no Evangelho. Os filhos têm que obedecer aos pais porque está no Evangelho. Os pais têm que ensinar os filhos porque está no Evangelho. Não é porque você é bonzinho. O aqui é o ambiente em que acontece a transformação na minha casa. Mas olha como é que Deus é visionário, irmãos. Deus colocou o Fábio em Realengo, colocou o outro em Piedade, colocou o outro em Sulacap, colocou a dona Nadir lá em Belfor Roxo, né, dona Nadir? Belfor Roxo. Aí você pergunta, por que a dona Nadir está em Belfor Roxo? Irmãos, Deus é estratégico. Deus vai espalhando os seus pelo mundo, e o aqui não é aqui, o aqui é o mundo. E aí o povo de Belfor Roxo pode dizer assim, caramba, os que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Mas eles estão olhando para a dona Nadir. Então quando o povo de Realengo diz os que têm transtornado o mundo chegaram aqui, eles estão falando do Fábio, da Rosinha, do Arione, da Célia, da Viking, do Alain, dos que moram lá. Quando está falando do pessoal aqui, ó, lá do Lugar Bom, lá do centro da cidade, chegou lá, o Evangelho chegou lá, mas chegou aqui porque é a visão de onde Deus nos colocou. Onde Deus colocar você, Deus quer transformar aquele ambiente. O desafio prático é esse, irmãos. Eu quero que você saia daqui hoje não se contentando com a prática devocional que você tem desenvolvido, seja ela a melhor possível. Deus quer experimentar algo novo e fazer que você experimente isso. E se você entende que você precisa ser transformado, o Evangelho age continuamente em nós, mas para isso é preciso que a gente tenha uma vida de oração intensa.
e nova. Mas o Evangelho também te desafia que você seja maduro. Ninguém que é imaturo muda o mundo, nem provoca transtorno nenhum ao mundo. E você precisa ter uma clara disposição do Evangelho, para pregar o Evangelho. É isso que Jesus está nos convidando para fazer. Eu queria muito que você pensasse naquela pergunta: qual foi a transformação que Jesus fez na sua vida? E eu quero complementar a pergunta perguntando: Jesus transformou a sua vida e você entende que com isso você está transtornando o mundo? Se você não está transtornando o mundo, você acha que realmente já experimentou uma transformação como Jesus está falando? Eu acho que talvez você esteja se contentando com algo muito raso, muito simples. A proposta é de transtornar o mundo e fazer isso a partir do Evangelho. Quero convidar você a orar, ok? Por isso, a ideia é que você coloque sua vida diante do Senhor e peça ao Senhor orientação, para que tudo o que você ouviu, a partir do texto bíblico, possa ser digerido. Isso possa ser dia após dia, e que você entende qual a transformação que o Senhor produziu no seu coração. Então feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Quero convidar você a ficar em pé para orarmos. Maravilhoso bom Deus, olhar o que os cristãos do Novo Testamento fizeram no mundo é motivador, mas também ao mesmo tempo é confrontador, porque podemos viver nos mais diversos ambientes e ninguém nunca ter dito sobre nós que temos transtornado o mundo, porque talvez estejamos parecendo mais com os que são do mundo do que com aqueles que deveriam ser chamados de cristãos. Olhar para os cristãos do Novo Testamento nos desafia a ter uma vida de oração, de entrega, de confiança plena no Senhor, de não fazer perguntas sobre nosso sustento, sobre as coisas que o Senhor coloca diante de nós como desafios, de não ficar questionando os propósitos do Senhor. Ser cristão de fato e viver uma transformação significa ser maduro e entender que Jesus é inegociável, que a minha fé e a fé que Ele mesmo colocou no nosso coração são coisas que eu não posso abrir mão nunca, que eu não posso me contentar com experiências rasas, apenas com teologias sistemáticas, mas para que Ele me convida a experimentar um relacionamento profundo com Ele. E esse relacionamento nos faz enfrentar os ambientes mais adversos, mas ainda assim não abrimos mão, porque o Senhor provoca em nós maturidade. Às vezes é visível perceber que existem cristãos que se alimentam de leite durante a vida toda, mas às vezes acham que se alimentar de carne, de comida mais sólida, é discutir temas mais profundos. Ah, Pai, abre os olhos para perceber que não está no conhecimento técnico ou teórico a respeito da religião, mas falar de um relacionamento profundo contigo, de ter experiências diárias contigo, de conhecer o Senhor como Pai, como amigo, caminhar contigo todos os dias. Ah, Pai, ajuda-nos a viver uma transformação que leva a sair do conforto do nosso lar. Ninguém causa transtorno dentro de casa, que faz nos sair das quatro paredes, que nos faz dizer ao mundo, a começar dentro da nossa casa, o significado de ser de fato um cristão, um seguidor do ungido, do Filho de Deus. Ajuda-nos a sermos pais diferentes, esposos diferentes, filhos diferentes, amigos diferentes. Faz-nos entender a ser cidadãos diferentes, a olharmos para o Evangelho
e entendermos que mudança nenhuma acontecerá no nosso Brasil se não for pela pregação dele. Nós agradecemos todo o movimento anticorrupção que tem acontecido no nosso país, mas, Pai, a mudança de fato só acontecerá quando as pessoas conhecerem o Senhor Jesus. Ajuda-nos a entender isso, a viver isso e a caminharmos assim todos os dias. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela alegria que o Senhor traz ao nosso coração, pelo encorajamento, e que seja esse o sentimento no coração dos meus irmãos. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus que nós pedimos e nós agradecemos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bendito e único Pai, o poder, comunhão e consolação que vem do Espírito Santo de Deus, seja com você, com a sua casa, com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos.